o que é o fentanil? O fentanil é um analgésico central, um analgésico opioide, agonista Mi puro. E como todo agonista Mi puro, ele tem algumas características, né? E por que falar dele? Porque a gente sempre, quando a gente vai fazer uma anestesia, nós temos algumas prerrogativas para que a anestesia fique, pelo menos de uma forma bem consistente e bem assertiva. Geralmente nós buscamos 3 pontos fundamentais durante uma anestesia, que é tranquilização e sedação, relaxamento muscular e analgesia. Ok? Mas e a narcose, o desligamento do córtex e o sono artificial, onde é que isso fica? Isso fica dependendo do que você propõe para a sua anestesia. Porque nem sempre você precisa promover o sono artificial no paciente. Pode ser que de repente você faça uma sedação, uma tranquilização, um bloqueio com anestésico local, um bolus ou uma infusão com analgésico e resolva o problema. Não necessariamente você precisa levar esse paciente para uma narcose, para um sono artificial, que é o que geralmente nós fazemos utilizando os anestésicos gerais intravenosos ou inalatórios. Então eu posso trabalhar aí dessas duas formas, mas o tripé de tranquilização e sedação, relaxamento muscular e analgesia, isso é praticamente fundamental para que a gente possa estruturar de forma adequada um procedimento anestésico. E aí entram então os analgésicos, né? E como analgésicos, eu tenho algumas possibilidades de conferir uma diminuição ou uma dessensibilização da percepção do córtex através de estímulos nocivos. Então eu posso usar aí anti-inflamatórios não esteroidal, anti-inflamatórios esteroidais, anestésicos locais e os analgésicos opioides, além dos coadjuvantes. Nós dizemos coadjuvantes, né? São aqueles fármacos, por exemplo, a ketamina, o maroptan, esses outros fármacos que podem contribuir com essa dessensibilização da percepção do estímulo nocivo. Bom, onde entram os opioides aí? Entram com uma grande ferramenta nessa condução da questão da percepção do estímulo nocivo, ou seja, da dor. Mas aí nós temos que balancear e conhecer esses fármacos. Então, vou falar especificamente do fentanil. O fentanil é um opioide agonista Mi puro. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu utilizo o fentanil, ele vai estimular receptores Mi, tá? Esses receptores Mi, eles vão diminuir ou interferir na transmissão da percepção do estímulo nocivo. Isso onde isso ocorre exatamente? Isso ocorre lá na medula, na transmissão entre um estímulo periférico, que vem de um membro, vem da pele, vem de onde for. Então o nervo ele entra pelo corno dorsal, lá na medula espinhal, e nessa transmissão de informação do nervo periférico para um nervo central, tá? Onde geralmente o fentanil age. De que forma? Inibindo a transmissão de informação para um neurônio ascendente, ou seja, um neurônio de segunda ordem. E também vai acontecer esse mesmo evento na transmissão da informação desse neurônio de segunda ordem para o neurônio de terceira ordem. Isso ocorre lá no córtex. Tá? Lá no córtex, antes da percepção cortical efetivamente. Então, a gente tem 2 efeitos principais como analgésico. Na modulação, que é naquela transmissão medular, e na percepção, que é lá no córtex. São os dois locais principais onde os opioides centrais costumam agir. Comparado com a morfina, a gente sempre compara com a morfina, porque a morfina foi o primeiro grande opioide a ser utilizado como analgésico exógeno. Então, a morfina, nós dizemos que a morfina tem padrão 1 de potência e analgesia, ok? E o fentanil?
O fentanil fica na potência de 100 a 120 vezes mais potente que a morfina. Ou seja, para eu utilizar o fentanil para obter o mesmo efeito da morfina, eu utilizo 100 a 120 vezes menos fentanil para ter o mesmo efeito. Por isso ele é mais potente. Tá? E como todo opioide, eles não são santos. Eles promovem uma excelente analgesia, eles promovem uma sedação, né, gostosa de trabalhar, mas eles não são santos. Eles produzem alguns efeitos colaterais. Mas eu vou citar aqui os principais desses efeitos. Primeiro deles, depressão respiratória. Todo opioide, dependendo, obviamente, da dose e do tempo que você utiliza ele no paciente, ele vai provocar depressão respiratória. Então, é minha função comandar e controlar esse tipo de efeito colateral no meu paciente. Outro efeito, todos eles têm efeito imunossupressores. Tá? Esse efeito imunossupressor, da mesma forma, ele vem em decorrência da dose e do tempo que você utiliza esse opioide no paciente. Tá? Existe uma depressão cardíaca também, mas para doses um pouco mais elevadas. Tá? Bom, então mesmo com todos esses efeitos colaterais, vale a pena? Aí tem uma discussão de grupos de profissionais. Tá? Que discussão é essa? Tem aquele grupo que chama opioid free. São grupos que não utilizam opioide durante um procedimento anestésico. Se baseando nestes efeitos colaterais que os opioides produzem. Existem os opioides lights, que usam doses muito baixas de opioide numa manutenção de analgesia. Existe aqui a turma que usa opioide. Eu faço parte dessa turma. Uso, gosto do efeito, gosto da estabilidade que ele dá na minha anestesia. Então, mas não vou entrar nesse tipo de discussão agora. O que ele me traz de benefício? Ele me traz de benefício uma analgesia muito interessante. Tá? Com isso, ele me remete a uma redução de dose de manutenção de anestésicos gerais. Tá? Isso me dá uma estabilidade durante o procedimento de anestesia do meu paciente. E eu tenho, quando eu sei fazer, nós vamos falar disso daqui a pouco, um despertar muito tranquilo desse meu paciente. Tá? Então, por isso que eu gosto de utilizar os opioides e mesclando os opioides durante um procedimento de anestesia. E algumas pessoas às vezes me perguntam, mandando direct ou mandando pelo WhatsApp, falam: Rafael, mas por que eu uso, por exemplo, um analgésico opioide mais fraco? Vamos dar um exemplo aqui, de metadona na pré-medicação e de fentanil de manutenção. Os dois não são agonistas Mi? Os dois são agonistas Mi com potências diferentes. Né? Então eu uso uma metadona na pré-medicação que ela é comparada à morfina. E aí, durante o procedimento de anestesia, a hora que eu estou trabalhando ali, eu faço, por exemplo, um bolus de fentanil. Por quê? Né? Eu posso fazer esse tipo de coisa. Porque mesmo sendo os dois agonistas Mi puros, agindo no mesmo receptor, como o fentanil tem mais potência do que a morfina, ele consegue ativar mais receptores Mi do que a morfina. Então eu consigo sim potencializar o efeito analgésico com o fentanil, mesmo tendo utilizado, por exemplo, uma metadona na pré-medicação. Tá? Então é interessante você, de repente, a gente fala de preparar o paciente com um opioide mais fraquinho e depois você entrar com um opioide mais potente, de acordo com aquilo que você quer requerer para este paciente. Tá? Então, há alguns exemplos que eu posso dar. Um exemplo positivo do uso do fentanil durante um procedimento anestésico. Preparo lá meu paciente com uma pré-medicação. Vou colocar aqui empiricamente uma metadona e Dex. Tá? Faço uma metadona e uma Dex na pré-medicação. Faço uma indução com propofol,
tá? E mantenho uma paciente que está sendo submetida a um procedimento de castração, tá? Uma castração eletiva. E aí, ok, estabilizo essa minha paciente, coloco ela na minha manutenção, seja ativa ou inalatória, tanto faz, tá ok? E aí eu começo a trabalhar com ela, estabilizo ela, autorizo o meu colega a fazer, iniciar o procedimento, ele começa, pele, subcutâneo, acesso de cavidade. Se de repente eu não fizer nada no próximo passo, que seria o acesso ao ovário e a tração do ovário para poder fazer a ligadura, né, que é a técnica cirúrgica, se eu não fizer nada até então, pode ser que essa cadela demonstre sinais de desconforto, exatamente nesse momento da tração, tá? E aí isso vai geralmente começar a desestabilizar esse meu paciente. Ela pode apresentar taquipneia, ela pode apresentar algumas contrações, ela pode ter um despertar prematuro, né? Então, uma das técnicas que nós usamos, por exemplo, é fazer um bolos de fentanil. Então eu preparo o fentanil e faço bolos de fentanil. E aí eu consigo acertar e diminuir a percepção desse estímulo nocivo. Tá bem? Existem só essas técnicas? Não. Eu posso fazer aspersão de lidocaína no pedículo ovariano, que é muito interessante. Eu posso trabalhar com um padrão de anestesia, uma planificação de anestesia um pouco mais profunda. Eu prefiro não, eu prefiro trabalhar com um paciente um pouquinho mais especializado, acho mais seguro para mim, para o paciente, tá bem? Então eu posso fazer dessas formas. Um jeito que eu já vi acontecer, um outro jeito que eu já vi acontecer, com o uso um pouco mais exagerado do fentanil, que é você utilizar o fentanil em infusão por um período muito prolongado. Esse é um segundo exemplo. Então, utilizar o fentanil por um período muito prolongado, né? Já vou falar o que é esse período muito prolongado, e você não preparar esse paciente adequadamente para removê-lo do fentanil. Ele pode ter um comprometimento, principalmente respiratório, importante. Tá? E aí eu posso ter complicações num pós-anestésico, e então eu preciso saber exatamente como trabalhar com esse tipo de efeito, esse tipo de situação com o fentanil, tá bem? Então, esses dois, o jeito errado que eu mais observo as pessoas quando elas vão conversar comigo, quando vão fazer a infusão do fentanil, não diluir o fentanil, por exemplo, na hora de fazer o bolos. E vem a depressão respiratória muito evidente. Ela fica muito evidente, tá? A ponto de você ter que realmente dar um suporte ventilatório para esse paciente, de você ter que tomar alguns cuidados nesse aspecto. Vem a depressão cardíaca também. Então, esse é um jeito errado que eu tenho observado alguns colegas fazerem, e a gente vai tentando orientá-los para que não faça dessa forma, tá? Outra forma errada é a velocidade, né? A velocidade de administração. Então, além de trabalhar com o fentanil não diluído, faz uma velocidade muito rápida. Isso vai potencializar ainda mais esses efeitos que eu estou dizendo para vocês. E a não realização de técnicas de desmame. Trabalhar com esse paciente no desmame é fundamental, dependendo do período que você está trabalhando com o fentanil, tá bem? Então, como é que eu faço? Como é que eu trabalho com ele? Como é que eu vou... Qual é o processo que eu vou passar para que vocês não tenham essas dores de cabeça utilizando o fentanil e possa utilizar ele com segurança, né? Então, o tema da live é mocinho ou vilão, depende de como você usa ele, depende de qual é o seu objetivo em trabalhar com o fentanil. Ninguém está dizendo que ele é ruim, não, é só saber trabalhar com ele, tá? Então, vamos lá. Dá para fazer bolos de fentanil, dá para fazer manutenção e infusão de fentanil, ok? Como é que eu vou indicar vocês a fazerem bolos de fentanil? Bom, primeira coisa, acerta a dose, tá? Existe uma variação de dose ali, umas doses padrões que nós utilizamos de fentanil. Calcula essa dose e aí você puxa o volume que você calculou dessas doses. Ótimo.
Eu gosto de trabalhar, e vou justificar por quê, diluindo uma parte do fentanil para 3 partes de solução fisiológica. Essa é a diluição que geralmente eu uso. Por que uma parte de fentanil para 3 partes de solução fisiológica? Mais ou menos assim, calculei o volume, deu 1 ml de fentanil. 1 ml de fentanil, então eu puxo 1 ml de fentanil mais 3 ml de solução fisiológica, um total de 4 ml. Por que isso? Porque aí eu tenho que entender de farmacocinética, né? Ou seja, o movimento do fármaco dentro de um organismo vivo. O fentanil tem características específicas em relação a isso. O fentanil ele tem que ter um tempo adequado para ele ser administrado, distribuído até chegar na sua faixa terapêutica, ok? Quando eu respeito esse período de administração, distribuição até atingir o target inicial, o fentanil ele tem um target inicial de aproximadamente 3,6 minutos, né? Para ser bem aquele cara chato da farmacologia. 3,6 minutos. Aproximadamente 3 minutos, tá? Por segurança, eu administro esse fentanil em 4 minutos, tá? Por isso, eu fiz aquela diluição de uma parte de fentanil para 3 partes de solução fisiológica, ou seja, uma parte por minuto. Para quem não tem bomba de infusão, fica mais fácil de trabalhar. Eu tenho referências de tempo, né? Então, eu tenho aqui 4 partes para serem administrados em 4 minutos. Fica mais fácil. Quer deixar a coisa mais fácil ainda? Faz meia parte a cada 30 segundos, né? Vamos voltar para aquele exemplo prático. 1 ml de fentanil para 3 ml de solução fisiológica, 4 ml sendo administrados em 4 minutos. Eu administro, por exemplo, meio ml a cada 30 segundos. Fica mais preciso ainda, né? E, gente, deixa o cirurgião ficar batendo cabeça. Olha, vamos, tem que começar. Me dê o tempo que eu estou trabalhando nesse paciente, tá? Para fazer esse bolos inicial. Então, eu vou fazendo bolos a cada 30 segundos, meio ml. Essa proporção é só para dar um exemplo para vocês, tá bem? E aí eu vou administrando. Eu preciso administrar todo o volume? Não, não preciso. Como não? Então, qual é o volume que eu tenho e posso administrar? Nós vamos usar uma referência clínica, que é a frequência cardíaca. Tá? Então, antes de começar esse bolos de fentanil, você vai ou olhar para o seu monitor ou pegar o seu esteto e avaliar o teu paciente e vai dimensionar, vai aferir a frequência cardíaca desse paciente. Mais um exemplo. O paciente está com 100 batimentos por minuto, neste momento, antes do bolos inicial de fentanil. Ok? Ok. Então eu começo a administrar o fentanil. Estou ali auscultando, 100 batimentos por minuto. Passou o primeiro minuto, passou o segundo minuto, está chegando no terceiro minuto, a frequência cardíaca desse paciente já baixou de 100 para 80. Ponto. Acabou. Chega. Tá? Como assim? Não entendi. É o seguinte, a referência que eu vou passar para vocês é redução de 20% da frequência cardíaca base. Então, se ele está com 100 batimentos por minuto, eu estou administrando o fentanil nesta velocidade que eu estou indicando para você, e ele reduziu para... teve uma redução de 20% da frequência cardíaca base, pode parar. Ele já atingiu o target inicial. Então, você não precisa continuar infundindo o restante do fentanil. Com isso, você minimiza esses efeitos de depressão respiratória e, por consequência, depois, depressão cardíaca. Tá? Ele já atingiu esse nível que ele precisa na tua faixa terapêutica. Ótimo. Segurança. Segurança para quem? Para o paciente, segurança para mim. Tá? Então, eu consigo trabalhar com ele muito bem neste período. Quanto tempo vai durar esse bolos inicial de fentanil? Farmacologicamente, ele vai durar aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Tá? Entre 15 a 20 minutos, mais ou menos, é o tempo de ação que esse fentanil tem. Então, olha só. Vou voltar na situação da castração. A cadela está lá na mesa, preparada direitinho, fez o acesso,
Ele pegou o pedículo e começou a tracionar o pedículo. Peraí que eu vou fazer o fentanil. Não, já passou o tempo. Já passou o tempo. Você tem que estar ligado na condução da anestesia, tá? E a hora que ele estiver próximo ali, já começando a pegar, a não ser que você oriente o teu colega cirurgião, e é o que eu faço. Fulano, quando você achar o ovário, não traciona ele, só localiza e não traciona ele, tá? Porque às vezes ele, depende do cirurgião, ele demora um pouquinho para achar ali o ovário e tudo mais. Localizou, pegou, não traciona. Aí você faz o bolus inicial do fentanil, tá? Aí você libera ele vai tracionar e vai fazer o trabalho dele. Ele vai ter entre 15 a 20 minutos para trabalhar em um pedículo ou, se ele for mais rapidinho, os dois. É o time dos dois. Tá? Isso serve para castração, isso serve para qualquer outra coisa que esteja acontecendo durante a cirurgia. Tá? Então você precisa desse período aí de 4 minutos antes para fazer o bolus inicial. Não adianta depois que ele tracionar, que ele fizer, que ele estimular, aí você vai fazer o resgate de analgesia com fentanil. Aí já passou. Aí o paciente já sentiu dor, ele já liberou cortisol, ele já liberou catecolamina, você já atrapalhou a tua anestesia e aí começa a complicar a tua anestesia. Então, existe um preparo do fentanil para que você utilize ele. Tá bem? Dá para fazer isso de uma forma, alguma técnica para que isso não aconteça? Dá. É o que nós fazemos geralmente, que é o quê? Bolus inicial de fentanil antes da indução do propofol, com a mesma técnica, e aí coloca-se o paciente em infusão de fentanil, que pode ser feita em bomba ou pode ser feita em gotejamento. Já discuti isso aqui algumas vezes com vocês. E aí eu mantenho uma concentração plasmática de fentanil elevada, tá? E aí eu não preciso ficar fazendo esses bolos no transanestésico. Tá bem? Muito bem. Quantos bolos eu posso fazer durante uma anestesia? Na verdade, quantos você precisar. Não indico muito isso. Por quê? A partir do segundo bolus de fentanil, quando eu atinjo um tempo aí de aproximadamente 40 minutos, né, de fentanil, o clearance desse fentanil, o metabolismo desse fentanil, ele passa a ter um efeito acumulativo. Então, eu comecei a administrar o fentanil, tá? Ele tem uma concentração plasmática na faixa terapêutica dele. A partir de 40 minutos, o acúmulo do fentanil começa a ficar muito exagerado. Muito. Extremamente exagerado. Tá? Mais ou menos a partir de 40 minutos isso acontece. Eu estou falando então a partir do segundo bolus, no final do segundo bolus, ou 40 minutos a 1 hora de infusão contínua de fentanil. Isso vai fazer com que este paciente, como ele tem um aumento na concentração plasmática de fentanil de forma acumulativa, vai fazer com que ele tenha efeitos de sedação mais evidente num pós-anestésico. Então, mesmo a hora que você desliga o fentanil, esse paciente vai continuar deprimido, principalmente naqueles dois principais efeitos, na respiração e no sistema imune. Tá? Então você tem que saber que isso é um efeito do fentanil e você tem que saber como trabalhar com esse tipo de efeito. Então eu não posso fazer procedimentos com fentanil com mais de 40 minutos. Vou falar a verdade, é bom evitar. Não dando para evitar, então você tem que tomar alguns cuidados. Tá? Se você mantiver esse fentanil em infusão ou em bolos intermitentes com um período maior de 40 minutos, a gente tem que fazer técnicas, e aí a dica que eu deixo para você são as técnicas de desmame do fentanil. Tá? Mesmo com 2 infusões, eu faço desmame. O que é o desmame? É deixar um período esse paciente sem o fentanil. Tá? A partir de 2 bolos iniciais de fentanil, na sequência, pelo menos os próximos 20 minutos. Então, olha, administrei o fentanil, esperei 20 minutos, fiz o segundo bolus, esperei 20 minutos, e aí, se eu tenho uma previsão de término de procedimento, não faço o terceiro. Então, eu tenho pelo menos uns 20 minutos sem o fentanil, para que dê tempo dele metabolizar e excretar e jogar esse cara fora. Tá?
César, exatamente isso. A dificuldade que a gente tem em prever o final do procedimento. É isso que começa a complicar essa previsão e esse desmame do fentanil. Tá? Infusões de fentanil de 1, 2, 3 horas, tá? Às vezes a gente precisa de um período de desmame de 40 minutos, 1 hora, para que você minimize esses efeitos de depressão respiratória. Tá, Rafael, como o César falou aqui, não sei que horas que o meu colega cirurgião vai terminar o procedimento. Então tá. Então como é que a gente resolve isso? E isso vai, essa consequência toda vai ficar para você, anestesista. Que é o quê? Ó, terminei. Puta, não fiz o desmame. Ok. Vai reduzindo a tua anestesia, a tua planificação de anestesia, mantém o suporte ventilatório desse paciente. Eu não tenho ventilador mecânico. Ok, fique de olho nele. Mantenha ele no oxigênio a 100%, tá? Se indico eventualmente fazer um recrutamento desse paciente, se você já não vem fazendo, é bom que faça. Faça técnicas de recrutamento ventilatório desse paciente, até que ele vá despertando sozinho. Tá? E ele vai acordando sozinho. Então você vai ter que aguardar aí 20, 30, 40, 1 hora ficando do lado desse paciente, dando o suporte ventilatório. Rafael, mas ele começou a acordar, ele está querendo tirar a sonda, tá? Tudo bem, então com cuidado, estuba esse paciente, mantenha uma ventilação nesse paciente, ou por máscara, ou por aquelas máscaras nasais, tá? Mas mantenha uma oxigenação nesse paciente até que ele tenha condição, a hora que você tirar o oxigênio a 100% e reduzir essa concentração de oxigênio para 21%, para que aquela depressão respiratória provocada pelo fentanil não seja um fator complicante. Tá ok? Então essa é a dica que eu dou para você quando você utilizar o fentanil. É ficar de olho na depressão respiratória e ficar atento a todo o processo de desmame desse fentanil. E aí você vai ter uma anestesia e um processo de analgesia adequados para aquilo que você quis promover para o seu paciente, sem colocar ele em risco. Tá? Essa é a dica de ouro para o uso do fentanil. Vou deixar aqui um ganchinho para quem não usou ou para quem tem vontade. É por isso que nós anestesistas, na grande maioria, quem trabalha efetivamente com anestesia e tem a chance, a possibilidade de trabalhar com remifentanil, é por isso que nós quase não usamos mais o fentanil. O remifenta a gente considera, como o professor Villani fala, o opioide perfeito, né? Porque ele, o target inicial dele e o clearance dele é muito rápido, ele é um analgésico para transanestesia com uma potência muito maior e para a gente fica muito mais fácil controlar o paciente nesse sentido. Mas, vilão ou mocinho, depende de quem faz. Você tem que tomar conta da sua anestesia. É você que conduz a sua anestesia, é você que dita as regras da sua anestesia e não ficar correndo atrás de tapar buraco pela depressão respiratória, pela depressão cardíaca, pela pressão. Não, é você que diz como você quer comandar a tua anestesia.